E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito legal, que eu gosto bastante, que é sobre redes sociais, que é sobre como a gente pode conseguir conquistar pacientes através da internet. E eu falo com bastante conhecimento de causa porque hoje 90% da minha agenda é completa por pacientes que me acham na internet. Hoje o meu perfil profissional ele tem 6 meses já de existência e com certeza é a minha fonte mais rentável de pacientes, assim, por causa de muito engajamento e porque eu também consegui colocar junto as minhas estratégias de marketing, não cometer esses 5 erros que muitos nossos colegas terapeutas cometem, e é por isso que eu quero ajudar muito vocês a conseguirem reconhecer se cometem ou não e corrigir. Então, o primeiro erro, que eu tenho certeza aí que muitos fisioterapeutas vão se reconhecer, é o jeito que a gente fala. O primeiro erro é não falar humanês. Você lembra quando você entrou na faculdade que era muito difícil entender o que era um esternocleidomastoide, o que era um esfigmomanômetro? A gente não sabia muito dessas palavras e, querendo ou não, os 5 anos de faculdade, o tempo todo que a gente fica em contato com essa linguagem, essa literatura científica, nos faz esquecer de como é não conhecer essa linguagem. Mas, infelizmente, os nossos pacientes, eles são como a gente no começo da faculdade. Eles também não sabem, não entendem da nossa linguagem científica. E é por isso que a gente tem que se esforçar muito, muito para falar a linguagem dos nossos pacientes. E falar exatamente o que o paciente quer escutar, tá? E muitas vezes não é sobre a melhor evidência científica, não é sobre toda essa questão da literatura acadêmica em si. E olha, gente, é a maioria. Tem muita gente com perfil de fisioterapeuta e realmente é o erro mais comum. Quero lembrar uma coisa pra vocês. Tem 5 erros e o mais devastador tá por último. Então tem que ficar aqui comigo até o final da live, tá? O Rafael disse que sim, realmente não falar a linguagem das pessoas influencia muito. A Edilene falou o seguinte: muito bacana você falar isso. Alguns colegas me chamavam a atenção por falar de forma clara, humanês, e não de forma científica. Se não for para evento científico, o meu falar é super simples. É óbvio, porque quem tu atende é o teu paciente. É o teu paciente que tem que saber o que tu tá falando. Certo? Muito bem. O Maicon concorda. Oi, Fisiplena. Seja bem-vindo, Rick. Então tá. Então agora que vocês já concordaram comigo que falar a linguagem do paciente gera mais empatia, gera mais conexão com o paciente. E lembrando que conexão é aquilo que vai determinar se a pessoa vai ou não te ligar, se ela vai ou não querer ser atendida por ti, tá? Então, vamos para o segundo pior erro da vida, assim, que é ser apelativo. Sério, ser apelativo é tipo ser o cara das Casas Bahia, sabe? Que fica lá no meio da loja fazendo propaganda, compre tal coisa, faça fisioterapia, compre tal coisa. Assim, inclusive, muitas vezes isso é uma forma extremamente antiética com os próprios fisioterapeutas, porque ele se enquadra lá no código de ética dos CREFITOS, do COFITO, como concorrência desleal. Muitos fisioterapeutas divulgam preço nas redes sociais e não pode. Muitos fisioterapeutas dão desconto, fazem vouchers de desconto. Não pode isso, gente, porque as pessoas elas não podem ser induzidas a fazer alguma coisa, algum serviço de saúde. Então, além de tu estar prejudicando o mercado, desvalorizando a nossa profissão, tu também está prejudicando os teus colegas. Então, não dá para ser apelativo. Fora que, se a gente pensar assim num namoro, tá? Se a pessoa chega em ti e vai logo se oferecendo para ser teu namorado, dificilmente tu vai querer que ele seja. Então, as redes sociais, elas são uma oportunidade da gente conquistar aquele seguidor, aquele fã da fanpage do Facebook. É a nossa chance da gente gerar um conteúdo, uma conexão, que a pessoa, nossa, realmente eu quero ser atendida por aquela pessoa. Então, se ficou difícil de entender a apelação que eu falei pelas Casas Bahia, não dá para esquecer pelo namoro. Você não quer aquele profissional que é o que chega no namoro, assim, logo te oferecendo. Você quer aquela que te conquiste, como é o caso aí das pessoas que estão tendo sucesso pelas redes sociais. Certo? Ó, aqui no Facebook, pessoal, do Instagram, a Tati falou, sempre explico da melhor maneira, mais simples, e às vezes dou exemplo mais fácil de entender. Com certeza, Tati. O Rafael também falou que
a minha opinião, clientes não gostam de gastar, então seja discreto. Com certeza, as pessoas elas têm que te escolher, e aí vai a live da semana passada. Quem não assistiu já tá no YouTube, viu? As pessoas elas vão te escolher pela conexão, mas também pelo valor, por aquilo que tá subjetivo ali no preço, e não pelo número, entende? Então, sempre que você apela pro número, isso no nosso inconsciente ali vai como, essa pessoa tá tentando me enrolar, tá? Então, se atentem bastante nessa dica, porque apelar não é legal. E aí, tem como resolver isso? Tem como não ser apelativo, como não fazer posts do faça fisioterapia, porque é maravilhoso e blá blá blá. Tem, com conteúdo. Quando você explica pra pessoa, quando você dá informação, quando você fala humanês e explica aquele problema que ela sempre teve pro resto, teve há 20 anos, convive com esse tipo de problema, você simplesmente conquista ela porque você forneceu um conhecimento acessível. Isso gera um gatilho mental que a gente chama de reciprocidade. Essa pessoa vai se sentir grata a ti, inclusive quando ela estiver pronta para ligar para um profissional e se tratar, vai ser de ti que ela vai lembrar. Então, não ser apelativo e investir em conteúdo, em marketing, assim, que seja de informação, conexão e empatia, com certeza é a chave do sucesso aqui. Mas não é só isso, viu? Aí entra o terceiro erro. E esse erro, assim, gente, não é só de esperança, tá? Ele também tem que ser conquistado. E esse erro é negligenciar o engajamento. As pessoas acham que estar presente nas redes sociais é simplesmente postar. Postar uma vez ou outra, e aí esperar que as pessoas curtam, e elas ficam tristes porque ninguém comenta. Mas, gente, se ninguém tá comentando, você já parou pra pensar, se você perguntou ali, fez uma questão no seu post, pedindo para as pessoas comentarem? Então você tem que começar a conquistar também o engajamento dessas pessoas. Será que você tá conseguindo gerar algum tipo de conexão com ela, de liberdade para que ela te mande um direct? Gente, directs são hoje uma ferramenta extremamente valiosa. Directs e messengers, para quem tá no Facebook, são ferramentas muito valiosas para que tu gere esse sentimento de que você não é inacessível, que ela pode agendar uma consulta contigo. Ó, aqui no Facebook surge um comentário. Eu acho que o Crefito deveria criar um valor mínimo que poderia ser cobrado, por exemplo, de acordo com as regiões. Mas já vi publicações no Facebook com promoções de massagem, drenagem por preços super baratos. Olha, Tati, já existe, tá? Eu já falei isso várias vezes aqui, então ressalto a importância de nós profissionais utilizarmos o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos que fala qual que é o preço mínimo que todo fisioterapeuta tem que cobrar. Abaixo disso é concorrência desleal e é proibido, vai contra o nosso código de ética. E sim, infelizmente a gente vê um monte de publicação, de promoções, de descontos, principalmente na estética, tá, gente? E isso não pode. Realmente vai da consciência do profissional e ele tá com um forte risco de ser aí processado e ser fiscalizado pelo Crefito, porque não pode, tá? Então, falamos da apelação, não pode ser apelativo, porque isso vai afugentar as pessoas, mas a gente também tem que incentivar no engajamento, gente. Engajamento é a chave do negócio. Depois que tu informou ela, eu tô falando porque eu atendo só mulheres no meu consultório, mas depois que tu informou o teu paciente, que tu encheu ele de informação, ele vai despertar em ti o gatilho da autoridade, porque, poxa, essa pessoa sabe do que ela tá falando, porque realmente faz sentido o que ela fala. E funciona. Muitas vezes tu dá uma dica que a pessoa consegue aplicar na vida e funciona, isso gera ainda mais conexão dessa pessoa contigo. E aí entra aquela senso de pertencimento àquela página. Hoje eu faço muitas enquetes, hoje eu faço lives também. Olha só esse engajamento que a gente tá tendo aqui hoje com uma live. Vocês estão comentando, vocês estão abanando pra mim aí, muita gente mandando corações. Isso é o engajamento. E se você negligenciar isso, você também está negligenciando uma grande chance de ter sucesso pela internet e não ficar só dependendo do boca a boca e das indicações médicas, que são o nosso calcanhar de Aquiles aí. Bom, e eu falo isso com uma outra ressalva, tá? Sabe por quê? Porque as pessoas entram na internet e elas acham que elas só vão ter sucesso quando elas tiverem 10 mil seguidores. Ou quando elas tiverem uma página tão bonita quanto aquela fisioterapeuta que já tá mais adiantada. E não, gente. A gente tem que parar de acreditar que a gente só vai conseguir engajar pacientes
quando tiver um bom número de seguidores, porque o número de seguidores só vai aparecer se você tiver um bom engajamento. A ordem é o contrário, tá? Então, parem de se comparar. Existe uma frase que diz que nada te afasta mais do teu propósito do que a comparação, e ela é muito verdade. Enquanto a gente fica sempre acreditando que a gente só vai ser bom quando chegar no patamar daquela outra pessoa, não vai funcionar, tá? Então, investe no engajamento para não ficar só olhando aí na página dos outros, que não é legal, viu? Então, preparados para o próximo erro? Esse erro aqui é ruim, viu, gente? Não é um erro que vocês vão gostar de saber. E esse erro é não investir na internet. Não investir nem tempo e nem dinheiro. Pensa comigo, você quer que as pessoas paguem pelas suas consultas, né? Você precisa de dinheiro para sobreviver. Então, é natural que você queira desvalorização, que você tenha o seu preço. Gente, o Facebook, o Instagram, as empresas de sites, elas também são empresas, elas também precisam do dinheiro para conseguir se perpetuar, para conseguir manter os seus serviços. Por isso que a gente tem que perder o preconceito em investir dinheiro em anúncios, em investir dinheiro em publicações, em impulsionamentos, enfim. Porque é isso que vai nos levar para o próximo nível, que vai nos aproximar ainda mais dos potenciais pacientes. E assim, eu falo dinheiro porque é o que mais nos dói, né? A gente quer que tudo aconteça organicamente, que as pessoas apareçam na nossa página, nos achem e queiram nos contratar. Mas não, tá? Isso acontece sim, mas demora muito mais tempo. Se você precisa de resultados mais rápidos, você precisa investir, tá? E por que eu falo em investir tempo? Hoje, um dia da minha semana, eu dedico à internet, ao meu consultório, ao meu negócio. Tanto para fazer a gestão da minha clínica, enfim, mas também para programar tudo que eu vou colocar na internet. Porque sem programação, sem investir esse tempo em responder as pessoas, em pensar, em bolar, em criar conteúdo de qualidade, eu não vou conseguir ter os outros 4 dias de agenda lotada. Então, se você vai... Uma objeção de você pode ser: porque se eu ficar um dia sem atender, vai ser menos dinheiro que vai entrar. Mas se você não investir tempo em divulgação, em publicidade, a Márcia aqui falou, publicidade é ótima do negócio. Se você não investir nisso, você não vai ter agenda cheia nos outros dias. Então é muito importante. E ao longo do tempo a gente vai, no começo demora um pouco mais, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo com isso, automatizando os processos e cada vez fica mais fácil. Inclusive vicia, viu, gente? Eu fico muito tempo no Instagram, não só como forma de marketing, mas porque eu adoro o engajamento que eu tenho com as minhas seguidoras e as pessoas que acabam confiando na minha opinião, sabe? Então, eu já tinha falado isso anteriormente, até eu recebi um direct de uma fisioterapeuta que a minha imagem é de uma pessoa muito jovem. E, infelizmente, a imagem de pessoa jovem tá associada a uma dúvida, né? Não sei se a pessoa não tem experiência, enfim. E quando eu forneço um monte de conteúdo, eu forneço engajamento, eu forneço gratuitamente uma transformação nessas pessoas, isso gera muita confiança e credibilidade em mim. E não sei se vocês vão lembrar que eu sempre falo da importância da gente gerar resultado, mas também da gente virar uma autoridade. Isso tá acontecendo, essa geração de autoridade está acontecendo naturalmente, mesmo eu sendo jovem, mesmo eu tendo essa aparência aí que não transparece tanta experiência. E eu sei dos resultados que eu posso dar, então isso não me desmotiva, mas o meu paciente não sabe disso, então eu tenho que conquistar isso dele. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês aí se reconhecem nisso de ser muito jovens, de não conseguir transparecer tanta experiência? Ó, a fisiopélvica Jaqueline mandou assim: faço muito isso, impulsionar os posts, vale a pena. Com certeza vale a pena. E se você aprender aí algumas táticas de qual os posts impulsionar, aqueles que são mais virais, aqueles que são mais impactantes, nossa, o resultado triplica, assim, com o mesmo valor investido. O Rafael aqui no Facebook falou que concorda 100%. Isso aí, Rafael, muito obrigada. Que bom que tá fazendo sentido para vocês e que eu tô conseguindo passar, transferir um pouco de tudo que eu estudei sobre marketing e para ajudar mais os terapeutas a se valorizarem. Bom, vocês lembram que eu falei que a última dica, o último erro era o mais, assim, frequente, aquele mais difícil de ser corrigido, mas o que mais impacta diretamente nas nossas redes sociais? Esse erro se chama não ter consistência. O que é isso? O que é ter consistência nas redes sociais? É não
ter uma frequência de posts. O Instagram, o Facebook, ele reconhece como os melhores perfis aqueles que têm uma frequência de posts, aqueles que têm um volume de engajamento usual. Então, quando você posta uma vez a cada 15 dias, quando você posta dois posts seguidos, depois fica um mês sem postar, o Instagram não reconhece isso como um post em potencial, que vai poder ajudar essas pessoas, assim, que as pessoas que te seguem vão gostar de receber. E ele vai cada vez entregando para menos pessoas. Cada vez menos gente vai recebendo o que você tá postando, entendeu? Então é muito importante ter frequência, ter consistência no que você posta. Ó, a Carol falou assim: cheguei atrasada e me peguei exatamente nisso, não tenho frequência. E aí, Carol, você não escutou a última dica, mas não ter consistência está muito alinhado com o erro 4, que é, qual era o erro 4? Não investir tempo nas redes sociais, tempo e dinheiro, mas precisa de tempo. E quando você consegue se programar, você consegue manter uma consistência ideal, certo? E além disso, ter consistência te ajuda em outras coisas. Por exemplo, ter consistência faz com que você está constantemente em contato com as pessoas, que elas lembrem de você, então vai ser mais fácil que elas amadureçam. Porque existem pacientes maduros que estão prontos para pegar o telefone, te ligar e marcar uma consulta, mas existem pacientes futuros, aqueles que vão amadurecendo à medida que você vai postando informação, que você vai engajando, que você vai conquistando eles e vai mostrando para eles a importância de agendar contigo. Então, ter consistência, gente, nas redes sociais é assim, ó, dói. Eu sei que não é legal escutar isso, mas se você não tiver consistência, você não vai ter resultados, tá? E aí você vai voltar a acreditar que só o boca a boca funciona, que precisa de indicação médica, e não é bem assim. Tanto é que hoje, 90% dos meus pacientes entram na internet, o Luan falou que 80% dos deles. Então, funciona, tá? Funciona. Se você se dedicar a isso, os resultados vêm, tá? Bom, eu falei então das 5 dicas, tá? Dos 5 erros do fisioterapeuta, que é qual? O primeiro erro é não falar humanês, não falar a linguagem das pessoas que estão ali, que são as pessoas que precisam receber a tua mensagem. Tem muita gente falando para fisioterapeutas e não para pacientes. Então, não falar humanês é a primeira coisa. Ser apelativo, fazer aquela propaganda Casas Bahia, divulgando seu preço, fazendo promoção, isso não é legal. O terceiro erro muito comum é negligenciar o engajamento, não estimular que as pessoas conversem contigo, mostrar que você é acessível, tá? Que não é impossível consultar contigo. Isso é muito importante. Erro 4, não investir tempo, não investir dinheiro, e isso influencia diretamente no alcance que você tem. E o quinto, que é o pior de todos, tem a ver com a consistência. Se você não tiver frequência de postagens, você não vai amadurecer essas pessoas que estão te seguindo e torná-las pacientes. E, gente, mais uma vez, isso funciona. Então, invistam nisso. Então, como eu sei que agora tá indo pro final da live, eu quero saber se você tem dúvidas, tá? Ou comentários, botem aqui. E eu tenho uma dica bônus. Um erro bônus, tá? E esse erro, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Que ele tem a ver com autenticidade. Tem muita gente por aí, muito fisioterapeuta que quer ser valorizado, mas fica copiando o post dos outros. Isso não é legal. E se você não for autêntico, você não vai conseguir passar para as pessoas quem você realmente é. Você não vai conseguir gerar conexão. Isso não vai gerar segurança dela agendar contigo. E o que você mais quer com o marketing digital é que essas pessoas estejam no teu consultório, que isso se torne uma rentabilidade, né? Senão não adianta, você vai ficar investindo tempo e não vai conseguir transformar isso em lucro, em receita, que é o que você precisa. Todo mundo precisa sobreviver do seu consultório. Ó, a Edilene perguntou o seguinte: o que você acha de publicações fixas no Stories? Eu acho ótimo, excelente. Hoje eu tenho vários destaques, né, que eles chamam, ou de highlights, e principalmente pessoas que estão chegando agora, que me conhecem, quando elas entram naqueles destaques, elas recebem um monte de conteúdo, se sentem gratas com isso, e muitas, inclusive, dizem assim: nossa, cheguei na tua página por surpresa e já aprendi um monte, muito obrigada. Então, além de eu gostar muito de Stories, porque é uma conexão direta da pessoa, do fisioterapeuta com os seus seguidores e futuros pacientes, realmente é mais fácil de tu tocar, de tu se conectar, do que os posts em si, certo? Mais alguma pergunta? Ó, a VB Físio tá amando as dicas, muito obrigada. Então tá, gente, agora que vocês já receberam os 5 erros, eu quero que vocês
apliquem isso na vida real, porque não adianta eu vir aqui toda segunda-feira na Miotech fazer essa live se vocês não aplicarem isso na vida real. Então, eu realmente quero transformar a fisioterapia, tornar que todos os fisioterapeutas consigam viver dignamente da sua profissão. E para isso, eu me proponho a vir aqui na segunda-feira darem essas dicas, mas vocês precisam colocá-las em prática. Não adianta a gente só conversar, tá? Você faz quantas postagens semanais por semana, a Márcia perguntou. Todo dia eu tô presente, viu, Márcia? Todo dia eu faço algum stories ou alguma publicação. Sempre estou presente, mas isso varia bastante da minha média. Bom, gente, a gente precisa terminar aqui a live. Eu fico muito feliz pelo engajamento que a gente teve hoje, viu só como o engajamento é importante. E eu espero vocês na segunda-feira que vem, aqui na Miotech, no perfil deles. E eu espero que vocês estejam gostando. E se tem um novo tema para sugerir, manda aqui pro direct que o pessoal da Miotech vai receber as ideias e me passar depois, certo? Então, um abraço e até a próxima!